todos, espero que todos estejam bem em suas casas. Então aqui a gente vai trabalhar expressões algébricas. O que significa as expressões algébricas? Sempre que a gente fala em álgebra, a gente tem que lembrar daquelas letrinhas matemáticas. Então, expressão algébrica é aquela que tem apenas letras ou também pode ter números e letras. Então aqui eu tenho o primeiro exemplo. O dobro. O que é dobro? De um número. Que número é esse? Adicionado a 5. Então aqui a gente tem algumas linguagens matemáticas que a gente precisa saber, tá? Então o dobro. O que é o dobro? É 2. De um número. Que número que é esse? Como a gente não sabe, a gente vai dar uma letra. Então, quando a gente não conhece alguma coisa, a gente substitui por uma letra. Então, 2x, porque a gente não conhece a letra, então vamos chamar essa letra de x. A gente não conhece esse número, a gente coloca uma letra e a gente vai chamar ela de x. Então, 2x, porque é o dobro de um número, certo? Dobro de um número. Adicionado. O que é adicionado? É somar. Mais 5. 5. Então, tá aqui a nossa expressão algébrica. Temos números e temos letras na nossa expressão algébrica. Prontinho. Próximo exemplo. A soma de um número com o triplo desse número. Então, está dizendo que a gente tem que somar. Alguma coisa a gente tem que somar. A soma de um número, que número que é esse? Não sabemos. Podemos colocar qualquer letra que a gente querer. Eu vou colocar aqui Y. Então, a soma de um número, tá aqui, eu dei o nome para esse número de Y, mais, que é a soma, com o triplo, 3, desse mesmo número, que o número que a gente não sabe, a gente colocou uma letrinha que é o Y, então é 3Y. Então, a soma de um número que a gente não sabe, eu dei o nome de Y, com o triplo desse Y, 3Y. Então, a nossa expressão algébrica aqui é Y mais 3Y. Mais uma linguagem matemática, perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados de uma figura. Então, perímetro, vocês têm que saber que é a soma dos lados de uma figura. Se eu pedir para vocês calcular o perímetro dessa figura, que é um retângulo, então a gente tem que um lado é 2y, então temos 2y mais, porque perímetro é a soma de todos os lados. Então, este lado, que é 2y, mais este outro lado, que vale x, mais este outro lado, quanto que ele vale? Se aqui é 2y, logo em cima também é 2y. Então, mais 2y. E mais este outro lado aqui, que vale o mesmo lado que lá, que é x. E aqui a gente deve somar os termos semelhantes. Quem é semelhante aqui? Semelhante são as letras iguais. Então, aqui a gente tem y e aqui a gente tem y. Então, a gente pode adicionar aqui esse valor. 2y mais 2y, 2 mais 2, 4, e repetimos a letra. Mas, agora a gente vai somar, adicionar os valores do x. O x a gente tem um aqui e um outro aqui. Quando
não tem número nenhum, é como se fosse um que está escondido. Então, 1 mais 1, 2 e repetimos a letra. Então, a soma, o perímetro desta nossa figura é 4y mais 2x. Esse é a nossa expressão algébrica. Então, uma outra linguagem matemática é a área. O que é a área? É a multiplicação de lado vezes lado de uma figura geométrica. Então, aqui temos um quadrado e um retângulo. Então, a multiplicação da área, se eu pedir para vocês o cálculo da área desta figura geométrica, que é um quadrado, quadrado tem todas as medidas iguais. Então, vai ser, essa medida é x vezes x. X vezes x é x ao quadrado, certo? Então, aqui a nossa medida algébrica é x ao quadrado. Agora aqui no retângulo, é lado vezes lado. Então, aqui a gente tem 2y vezes x. Como a gente não pode juntar, multiplicar essas letras, vai ficar 2yx. É como se tivesse tudo multiplicando. Então, aqui fica uma outra expressão algébrica, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado, porque área é multiplicação e perímetro é a soma dos lados. Se eu pedisse a soma desse quadrado, se eu pedisse o perímetro desse quadrado, seria x mais x mais x mais x. Logo, seria 1, 2, 3, 4... x. Então, é diferente de quando é um perímetro para uma área. Certo? Tem que tomar bastante cuidado com a linguagem matemática que pede nas questões. Certo? Espero que vocês tenham entendido e tenham uma ótima semana.